Olá pessoal, então nesta aula nós falaremos sobre campos elétricos. Dando continuidade ao que nós vimos sobre a lei de Coulomb, nessa aula a gente vai falar sobre a definição de campo elétrico, novamente sobre o princípio da superposição, e aí com essas duas ideias a gente já vai resolver um problema clássico, que é o cálculo do campo elétrico gerado por um dipolo elétrico, tá? Que é um sistema constituído aí por uma partícula positiva e uma partícula negativa. Vamos resolver esse exemplo também dentro da plataforma PhET, que é um portal onde existem várias animações em física e ciências em geral. É uma plataforma muito legal para a gente conseguir visualizar bem o problema do dipolo. E aí, por fim, nós vamos resolver alguns problemas da lista 2, tanto para o cálculo do campo elétrico envolvendo carga pontual, quanto para o cálculo do campo elétrico envolvendo cargas distribuídas. O conteúdo dessa aula vocês podem acessar no capítulo 22 do Halliday volume 3 ou no capítulo 3 do Moisés volume 3. A lista 2 para resolução de problemas vocês podem encontrar lá na minha página, diegoduarte.paginas.ufsc.br. Na aula sobre lei de Coulomb, nós vimos que a força de interação entre duas partículas é dada por essa equaçãozinha, em que o vetor de força F é o vetor de força de interação entre as duas cargas. Qzão e Qzinho representam as intensidades das cargas que estão interagindo. 1 sobre 4πε0 é uma constante, com valor aproximado igual a 9 vezes 10 na nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Rzinho é a distância de separação das duas cargas. E R-chapéu é o versor que direciona a força F no espaço. Lá na última aula, a gente estava interessado em calcular a força total de interação entre as duas cargas. Só que nessa aula, nós mudaremos um pouquinho essa abordagem e a gente vai calcular a força que uma carga exerce sobre outra por unidade de carga colocada naquele ponto do espaço. Considera aqui um exemplo onde duas cargas estão interagindo, uma carga mais Qzão e outra carga menos Qzinho. Obviamente estão numa atração elétrica, né? Essa força aqui, ó, Fzão, é a força que mais Qzão exerce sobre menos Qzinho. E vamos considerar que o módulo dessa força seja igual a 10 newtons e que o módulo de menos Qzinho seja igual a 10 coulomb. Para a gente calcular o quanto de força que Qzão exerce para cada coulomb de Qzinho, nós simplesmente dividimos as duas grandezas, força total pela intensidade total de Qzinho. Ou seja, se F é igual a 10 newtons e Qzinho é igual a 10 coulomb, a carga Qzão exerce uma força de 1 newton sobre cada coulomb de carga, que significa então que ela exerce 1 newton por coulomb. E é a partir dessa definição que nós começamos a definir campo elétrico. Porque, matematicamente falando, o campo elétrico vai ser representado por esta equação. O campo elétrico E, exercida por mais Qzão, onde está localizado menos Qzinho, é igual à força total que mais Qzão exerce sobre menos Qzinho, dividido pela carga Qzinho. No Sistema Internacional de Unidades, o campo elétrico ele é representado em newtons por coulomb. Notem também que, como estruturalmente eu estou multiplicando um vetor por uma constante escalar, que é 1 sobre Q, como consequência nós geramos um segundo vetor. E aí nós concluímos então que o campo elétrico também é uma grandeza vetorial. O campo elétrico ele representa um campo de vetores, seja no plano ou no espaço. Tá? A gente consegue ter uma visualização, inferir um resultado desse tipo, simplesmente analisando o comportamento da força. Se a gente coloca, por exemplo, N partículas dispersas aqui nesse plano, cada partícula vai estar sujeita a uma força devido à carga mais Qzão. De modo, então, que nós teremos um plano de vetores, né? Então, nós formamos um campo de vetores de força em duas dimensões. Agora, vamos tentar entender como que a gente consegue visualizar ou construir esse campo de vetores.
para a gente conseguir ter a ideia de que o campo elétrico ele realmente representa um campo vetorial. E para isso eu vou considerar o seguinte: a carga mais Qzão eu vou definir como a chamada carga fonte. A carga fonte é aquela carga que vai aplicar força sobre uma carga de teste, que nesse caso eu vou chamar de menos Q. E a origem do sistema de coordenadas eu vou colocar exatamente no centro da carga fonte. Com isso, a força F, se ela está sendo aplicada sobre uma carga negativa, ela vai ter direção, obviamente, radial, independente do sinal das cargas, mas ela tem sentido convergente, o que significa que ela aponta para a origem do sistema de coordenadas. E percebam que se eu colocar várias cargas menos Q dispersas nesse plano, todos os vetores de força vão atuar para o centro da carga fonte, indicando então que nós estaremos formando um campo de vetores convergente, tá? Ou um campo vetorial convergente. E para a gente conseguir entender da onde que surge, como que surgem esses vetores de campo elétrico, vamos utilizar a definição matemática dessa grandeza. Então considere o seguinte, ó. O campo elétrico, lembre-se que é o vetor força dividido pela intensidade da carga teste. Então nós temos o vetor F com sentido negativo. Notem que o sentido é negativo porque a força que está atuando em menos Q tem sentido radial convergente, né? Então radialmente é o sentido negativo. O sentido radial positivo é para fora, tá? Então seria um vetor divergente. Então, como nesse caso é um vetor convergente, ele tem sentido negativo. A carga teste tem uma carga negativa. Esses dois sinais eles simplificam e gera então o vetor F dividido por Q. Agora vamos substituir esse vetor de força pela lei de Coulomb. Fazendo essa substituição, como eu tenho essa carga Qzinha no denominador, a carga Qzinha que tem no numerador da lei de Coulomb, ela acaba sendo simplificada, o que consequentemente gera esta equação. Então, o campo elétrico gerado no ponto onde está a carga de teste menos Q, ela é igual a Qzão dividido por 4πε0r² vezes o versor R chapéu. Tá? E esse resultado ele é bem interessante, porque vejam que o campo elétrico gerado naquele ponto onde está a carga menos Q não depende da intensidade da carga teste. O que implica, então, que a gente pode fazer a análise do campo elétrico sem necessariamente existir uma carga naquele ponto. E vejam também que o campo elétrico gerado naquele ponto é divergente, porque o sinal dessa expressão é positivo. Então, o resultado da equação 1 mostra que o campo elétrico gerado por Q é divergente no ponto P, ou seja, o vetor E tem sentido radial positivo. Essa equação, então, para nós, ela gera duas implicações. Primeira é que o campo elétrico gerado por uma carga positiva é divergente. Então, os vetores de campo elétrico eles se afastam da origem do sistema de coordenadas. E que para que a gente consiga calcular o campo elétrico naquele ponto, não precisa necessariamente existir uma carga, já que a equação 1 ela independe da carga teste colocada naquele ponto. E nós podemos também representar vários vetores ao longo desse segmento Rzinho, ao longo dessa distância radial. À medida que a gente aproxima o ponto P da origem do sistema de coordenadas, observem aqui pela equação 1 que a intensidade do campo elétrico ela vai aumentando. O campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância r. Então, se o ponto P ele vai se aproximando da origem, obviamente a intensidade do campo elétrico vai aumentando. Então, isso implica que o comprimento desse vetor ele vai aumentando. Agora, se a gente fizer um deslocamento angular dessa linha radial, vejam que a gente começa a construir um plano com vetores. E agora nós conseguimos, então, formular um campo vetorial e mostrar que o campo elétrico ele representa um campo de vetores, seja em 2 dimensões, quanto em 3 dimensões. A gente pode aplicar a mesma analogia para uma carga negativa, tá? Mas aqui deixo, então, como tarefa para vocês. Apenas sigam os passos que a gente construiu aqui com a carga positiva. Mas inserindo a carga negativa na origem do sistema de coordenadas, aí eu vou acabar gerando um campo elétrico convergente. Tá? Então, ao analisarmos o campo elétrico gerado por uma carga negativa menos Q na origem e uma carga teste mais Q no ponto P, concluímos que o campo elétrico tem sentido radial negativo.
Dessa forma, o campo elétrico gerado por uma carga negativa é convergente. Beleza? Então, ó, construindo um sistema de vetores ao longo do eixo radial, à medida que eu vou me aproximando da origem, a intensidade desses vetores vai aumentando. E se a gente provocar um deslocamento angular nessa direção radial, conseguimos então modelar o campo vetorial de uma carga negativa. E agora, alguns detalhes a mais. Os vetores de campo elétrico definem as chamadas linhas de força ou linhas de campo elétrico. Vejam que se a gente construir vários vetores de campo elétrico, a gente forma uma linha, né? E essas linhas elas representam as linhas de campo elétrico, ou também chamadas de linhas de força. E quando nós temos duas ou mais cargas, para que a gente consiga calcular o campo elétrico gerado num ponto P do espaço, basta nós aplicarmos o princípio da superposição. Ou seja, o campo elétrico gerado num ponto P para um sistema de duas ou mais cargas nada mais é do que a soma vetorial de todos os campos elétricos individuais gerados naquele ponto. E aqui a gente tem um exemplo clássico, que é o caso do dipolo elétrico, quando nós temos uma partícula positiva e outra partícula negativa. E essa distorção das linhas de campo elétrico nada mais é do que uma consequência da soma do campo elétrico gerado em todos os pontos deste plano. Tá? Então, ó, e um dos pontos interessantes aqui nas linhas de força gerado por um dipolo elétrico é que se a gente quiser descobrir a direção do campo elétrico num ponto P específico, basta traçar uma reta tangente naquele ponto de interesse. Aqui eu tenho um exemplo com esse pontinho vermelho. Então, para a gente determinar a direção do campo elétrico naquele pontinho vermelho, a gente simplesmente traça uma reta tangente a essa linha de campo elétrico. Então, ó, basta traçar uma reta tangente. Tá? Bom, então relembrando algumas ideias aqui do princípio da superposição, deixa eu pegar a seta aqui novamente. Então, relembrando aqui algumas ideias do princípio da superposição, a ideia é o seguinte, ó. Lembre-se que quando nós calculamos força elétrica a partir do princípio da superposição, nós consideramos que a força total sobre uma carga nada mais é do que a soma de todas as forças individuais. Aqui segue a mesma lógica. Então, o campo elétrico total nada mais é do que a soma de todos os campos elétricos individuais. Consideremos, portanto, uma carga mais Qzinha posicionada no ponto P do espaço e ela está interagindo com uma carga mais Qzão 1 e menos Qzão 2. Essa carga positiva ela gera uma repulsão sobre mais Qzinho e essa carga negativa gera uma atração sobre mais Qzinho. E aí, do ponto de vista geométrico, para a gente calcular a força resultante, basta aplicar o princípio do paralelogramo. E se a gente quiser calcular o campo elétrico total, então o campo elétrico total nada mais é do que o campo elétrico gerado pela carga mais Qzão 1, mais o campo elétrico gerado pela carga menos Qzão 2. Ou eu posso simplesmente calcular a força total que as duas cargas exercem sobre Qzinho e dividir pela intensidade da carga Qzinho. Beleza? Então, passo muito simples, é igual ao que nós já havíamos feito no cálculo de força elétrica. E voltando aqui ao caso do dipolo, só para relembrar algumas... E voltando aqui ao caso do dipolo, só para a gente contextualizar um pouquinho da existência dessa molécula, como eu já comentei, então o dipolo trata-se de duas partículas de um sistema composto por duas partículas, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente. E um exemplo clássico que a gente tem é o caso da molécula de H2O. A molécula de H2O ela é constituída por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio ele é um átomo muito mais eletronegativo do que os dois átomos de oxigênio, o que significa que ali na molécula, o átomo de oxigênio ele consegue deslocar a nuvem eletrônica dos dois átomos de hidrogênio para si.
fazendo então com que o átomo de oxigênio tenha uma carga líquida negativa e as duas cargas e os dois hidrogênios adquiram uma carga positiva, portanto, formando um dipolo, onde os dois hidrogênios eles vão representar uma carga onde os dois hidrogênios eles vão representar uma única carga, tá? Com falta de 2 elétrons, e o oxigênio representando também uma outra carga com excesso de 2 elétrons. E agora nós vamos resolver o problema do dipolo elétrico. Para isso, vocês vão acessar a aula de campo elétrico, parte 2. E depois vocês retornam aqui para a gente continuar na resolução dos problemas da lista 2. Para iniciar, então, a resolução da lista 2, vamos considerar o problema 1. Nesse caso, nós temos 8 partículas posicionadas nos vértices de um cubo, e o exercício pede para a gente calcular o campo elétrico nos pontos P1 e P2. Para calcular o campo elétrico no ponto P1, que é o ponto de simetria, ou seja, o centro do cubo, intuitivamente a gente consegue inferir que o campo elétrico ali é 0. Só que, para fins de aprendizagem, de construção dos vetores, para determinação desse campo elétrico resultante, para a gente provar que ele é 0, a gente vai construir todos os vetores de campo elétrico, fazer a soma e mostrar matematicamente que ele é 0, tá? Não vamos fazer essa inferência direta. Para isso, eu enumerei as cargas. Então, no plano inferior, nós temos as cargas Q1, Q2, Q3 e Q4. E no plano superior, as cargas Q5, Q6, Q7 e Q8. Vamos separar em duas partes. Então, para o plano inferior. O campo elétrico total no ponto P é a soma de todos os campos elétricos. Então, o campo elétrico E vai ser igual a esse somatório. Tá? Em que EI é o campo elétrico gerado pela iésima partícula. E a gente vai utilizar a notação vetorial. Tá? Então, como é um sistema de partículas, vamos trabalhar no sistema cartesiano. Como são 8 partículas posicionadas nos vértices de um cubo, né? Então, vamos trabalhar com coordenadas cartesianas. Para a gente calcular esse campo elétrico gerado pelas 8 cargas, primeiro a gente vai pegar o campo elétrico gerado pelas 4 de baixo e depois pelas 4 de cima. O campo elétrico, por exemplo, gerado pela carga Q1 no ponto P é dada por essa equaçãozinha aqui. Ó. Então, o campo elétrico E1 vai ser igual a E1 vezes R chapéu 1, em que R chapéu 1 é o versor que direciona o campo elétrico E1 no espaço. Lembre-se que essas cargas são todas positivas, tá? Então, em relação ao centro de cada carga, o campo elétrico ele tem direção, obviamente, radial, mas sentido divergente. E aí o versor R1 ele é igual ao vetor R1 dividido pelo seu módulo, em que o vetor R1 é representado por essa equaçãozinha aqui, ó. Primeiro eu estou trabalhando com as grandezas em centímetros, tá? Depois a gente vai converter para o SI. Então, em centímetros, o vetor R1 é dado pela coordenada 5i mais 5j mais 5k. E jk representa os versores do sistema cartesiano, tá? Nas direções x, y e z, respectivamente. Aqui na nossa figura, a direção x é dada pela direção do segmento que une as cargas 1 e 2. A direção j, que é a direção y, é dada na direção do segmento que une as cargas 1 e 3. E a direção z é a direção perpendicular ao plano formado por esse cubo, pelo plano inferior, né, formado por esse cubo. Então, o vetor R1 ele tem as coordenadas 5i, então 5 no sentido positivo, 5j, 5 no sentido positivo da coordenada y, e 5k, tá? No sentido positivo do eixo z. Tudo isso dado em centímetros. E com esse vetor eu consigo calcular o módulo. Eu consigo calcular o módulo do vetor R1, que é dado pela raiz de 75 centímetros. E aí, com esses dois valores, nós conseguimos, então, montar o vetor campo elétrico. Tá? Então, ele vai ser dado por essa expressão.
0,05Q vezes I mais J mais K, dividido por 4πε0, que multiplica 0,01 vezes raiz de 75 elevado ao cubo. Tá? Por que é elevado ao cubo? Vamos brincar aqui um pouquinho. Então, nós temos o seguinte, ó. O campo elétrico E, ele pode ser escrito, então, como módulo vezes o versor R. Isso daqui vai ser escrito como E vezes o vetor R1 dividido pelo seu módulo. Aqui vamos colocar os índices 1 para referir ao campo elétrico gerado pela carga 1. E isso daqui vai ser igual a... Lembrando que o módulo do campo elétrico, então, ele é igual a Q dividido por 4πε0 vezes R1 ao quadrado, tudo isso vezes o vetor R1 dividido pelo seu módulo. Ó, vejam que o produto desse cara com esse cara vai gerar R1 ao cubo no denominador. Então, nós ficamos com Q dividido por 4πε0 vezes R1 ao cubo vezes o vetor R1. Beleza? Então, só retornando aqui para o nosso slide. Então, nós temos o seguinte, ó, 4πε0. O vetor R1, lembrem-se que é igual a raiz de 75. Só que para colocar no Sistema Internacional de Unidades, eu vou converter isso para metros. Aí lembrando que o prefixo C de centímetros, o prefixo cent, ele é igual a 10 a menos 2, então fica 0,01 vezes raiz de 75, tudo isso elevado ao cubo. A mesma coisa eu vou fazer com o 5 na frente de cada versor do sistema cartesiano. Então, eu vou colocar o 5 em evidência. Como ele está em centímetros, eu vou converter para metros. Por isso que fica 0,05 vezes Q. E aqui no vetor, eu fico apenas com a soma I mais J mais K. Então, a gente faz a mesma ideia, tá? Aplica a mesma matemática para os demais casos, pelos campos elétricos gerados pelas demais cargas. 2, 3 e 4. E aí a gente consegue construir os vetores. Fazendo a mesma analogia para o plano superior, tá? Então, construindo os vetores R5, R6, R7 e R8, aplicando as mesmas ideias, nós conseguimos montar os vetores E1, E2, E3 até o campo elétrico E8, até o vetor campo elétrico E8. Em que EM ele vai ser exatamente 0,05 vezes Q, dividido por 4πε0, que multiplica 0,01 vezes raiz de 75, tudo isso elevado ao cubo. Tá? Então, já no Sistema Internacional de Unidades. E aí, portanto, fazendo a soma desses vetores, né, nós simplesmente conseguimos mostrar que o campo elétrico é igual a zero. Tá? Como, então, queríamos demonstrar lá pela nossa primeira análise. E no item B, o exercício solicita o campo elétrico em um ponto P2 localizado no meio de uma das faces laterais do cubo. E aqui, nesse caso, eu escolhi a face lateral da direita. Perceba que o ponto P2 está exatamente no meio dessa face, então ele é um ponto de simetria, o que implica que o campo elétrico resultante nessa face, produzido pelas cargas que estão no vértice dessa face, é igual a zero. Aqui eu não vou fazer a prova, tá? Nesse caso eu vou ser mais direto, considerando que o procedimento para a prova eu já fiz no item A, mas eu sugiro que vocês façam a prova nesse exemplo, ok? E o campo elétrico resultante nesse ponto, ele vai surgir das cargas localizadas na outra face, na face da esquerda.
Então, para resolver esse item, nós vamos enumerar as cargas da mesma forma que nós fizemos no item A. E aí o campo elétrico total, então, gerado no ponto P2, ele é simplesmente dado pela soma dos campos produzidos pelas cargas 1, 3, 5 e 7. Tá? Considerando novamente a origem do sistema de coordenadas na carga 1, para a gente calcular, por exemplo, o campo E1, vamos usar o vetor R1, e ele vai ser dado por 10i mais 5j mais 5k, tudo isso dado em centímetros. E o módulo é simplesmente o módulo desse vetor. Tá? A única diferença desse caso para o caso do item A é que o vetor na coordenada x foi duplicado. Isso porque o ponto P agora ele não está mais localizado no meio do cubo, ele está localizado na face da direita, que está na coordenada x a uma distância de 10 centímetros da origem do sistema de coordenadas. As coordenadas em y e em z continuam as mesmas, tá? Considerando que o ponto P ele ainda está na metade da coordenada y e ainda está na metade da coordenada z. Seguindo a mesma lógica, nós também obtemos os vetores para as cargas 3, 5 e 7. Fazendo a soma, então, desses campos elétricos, onde EM ele vale 0,05Q dividido por 4πε0, que multiplica 0,01 vezes raiz de 150 elevado ao cubo. Fazendo a soma desses vetores, nós obtemos aí o campo elétrico igual a 8 vezes EM na coordenada I. Percebam que eu já consegui obter a direção do vetor campo elétrico, do vetor campo elétrico resultante. Tá? Então, essa é uma sacada boa da resolução na forma vetorial, tá? Assim como eu comentei lá em lei de Coulomb. E aí, fazendo a substituição, então, né, trabalhando um pouquinho essa equação, nós obtemos aí o campo elétrico como aproximadamente 2Q vezes 10 na 12 e Newton por Coulomb. Agora, para o cálculo de campo elétrico gerado por cargas distribuídas, a gente vai considerar as mesmas ideias consideradas no cálculo de força elétrica utilizando a lei de Coulomb. Lembre-se lá daqueles nossos 3 passos, tá? A gente vai tentar introduzir essas ideias também aqui. Bom, então, para calcular o campo elétrico de cargas distribuídas, vamos considerar esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho um anel carregado positivamente, de modo que ao longo do eixo que passa pelo centro do anel, eu tenho um ponto P, e esse ponto P está a uma distância z do plano do anel. E o exercício pede para a gente calcular o campo elétrico resultante naquele ponto. Para a gente fazer isso, lembre-se que lá no primeiro passo, estabelecido na lei de Coulomb, era calcular a interação entre um elemento dq do corpo extenso e a partícula Q posicionada no ponto P. Calcular a força de interação entre esses dois corpos por meio da lei de Coulomb. Agora, só que nesse caso, eu não tenho mais a partícula Q posicionada no ponto P. Então, a gente vai simplesmente calcular o campo elétrico gerado por uma carga dq neste ponto P. Para isso, a gente vai utilizar aquela expressão que nós demonstramos lá no início da aula. O campo elétrico E é igual a Q sobre 4πε0 vezes R². Só que nesse caso, eu não tenho um campo total E sendo gerado no ponto P. Eu tenho um campo DE que está sendo produzido por um elemento de carga dQ. Isso significa que nós temos o seguinte, ó, DE é igual a dQ dividido por 4πε0R², em que dQ é um elemento de carga de comprimento ds do anel. Tá? Então, é o elemento de carga que está dentro desse comprimento ds do corpo. Essa distância radial R, nós podemos determinar em função dessa distância axial z e do raio do anel. Esse raio R, então, ele fica escrito como a raiz de z² mais r². Como aqui na lei de Coulomb nós temos r², então fica expresso dessa forma, né? Sem a representação da raiz. Então, o campo elétrico fica dq sobre 4πε0, que multiplica r² mais z².
Então, no segundo passo, lembre-se que a gente tem que determinar a direção do elemento de campo elétrico resultante DER. E para fazer isso, nós vamos buscar aqui um elemento simétrico que permita a gente inferir a direção do campo elétrico resultante. Como nós estamos utilizando a resolução escalar, nós já temos que fazer essa inferência para o cálculo da integral. Bom, aqui eu tenho o elemento de carga dQ e o elemento simétrico está aqui e ele vai produzir um campo elétrico lá no ponto P. Então aqui nós temos o elemento de campo elétrico produzido por aquele elemento de carga dQ simétrico, né? Aí a gente faz a projeção dele aqui, e essa projeção simplifica com essa, e as duas se somam pela regra do paralelogramo no eixo axial. Então vejam que o campo elétrico resultante ele está exatamente no meio do anel. Tá? Está na direção do eixo axial desse anel. Aí, para calcular, então, a direção desse campo resultante, a gente vai definir esse ângulo θ. E eu vou multiplicar esse elemento de campo DE pelo cosseno do ângulo θ e multiplicar esse resultado por 2 para considerar esse campo elétrico. Só que aqui eu tenho duas situações. Ou eu posso fazer a multiplicação por 2, ou não. Só que a escolha de um e de outro vai interferir nos limites de integração do cálculo do campo elétrico total. Tá? Já vou comentar isso mais à frente. O campo elétrico DER vai ser o módulo do campo elétrico DE, né? Então, módulo do campo elétrico DE, vezes o cosseno do ângulo θ. O cosseno do ângulo θ, como é θ aqui, então é θ aqui embaixo, por semelhança de triângulos. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente, então é igual a cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Então fica z sobre a raiz de r ao quadrado mais z ao quadrado. Fazendo a simplificação, então fazendo aí as devidas simplificações, nós chegamos no elemento resultante de campo elétrico, igual a essa expressão. E aí no passo 3 nós vamos ter que substituir dq pela densidade linear de carga do anel e realizar a integração. Então, o passo 3 ele diz o seguinte: escrever dq em função da densidade de carga e da variável independente do problema e realizar a integração do elemento dr para obtenção do campo elétrico total. Então vamos fazer a substituição do elemento de carga dq. Então, o elemento de carga dq eu posso escrever como lambda ds, lembrando que lambda é a densidade linear de carga, e a gente escreve como dq sobre ds. Então, fazendo a substituição, agora podemos trabalhar a integração. Dentro da função a ser integrada, o elemento de integração é o ds. E dentro da função a ser integrada, ninguém mais depende do comprimento de arco a não ser o próprio elemento ds. O que mostra, então, que toda a função é constante. E aí nós simplesmente retiramos da integral e fazemos a integral de ds. Tá? Então, integrando ds de 0 até 2πr, nós obtemos aí o campo elétrico resultante. Aqui que está a sutileza dos limites de integração de acordo com a sua escolha, ali se você multiplica o elemento de campo elétrico resultante por 2 ou não. Nesse caso, eu resolvi não multiplicar, então percebam que eu não tenho um fator multiplicativo 2 aqui. Eu simplesmente escrevi o dr igual a dE vezes cosseno de θ. E quando eu faço a integração, então eu vou ter que fazer a integração de 0 a 2πr. Porque aqui no meu desenho eu estou calculando o elemento dE gerado por uma carga dq. E eu quero calcular agora o campo elétrico total gerado por todo o anel. Então eu vou ter que fazer a integração do comprimento de arco ao longo de todo esse caminho, de 0 a 2πr. Só que quando eu faço a multiplicação por 2, esse elemento de campo elétrico dE eu não integro de 0 a 2πr.
eu integro de 0 até πr. Porque quando eu integro de 0 a πr, eu vou fazer a integração apenas da metade desse aro. E a outra metade, ela vai ser integrada por esse outro elemento d, que está incluído dentro da equação por meio do fator 2. Então, portanto, nós temos aqui o campo elétrico resultante. E a partir desse resultado, a gente tem algumas particularidades. Se Z é igual a 0, o campo elétrico E é igual a 0. E isso é porque, devido à simetria, a soma de todos os vetores de campo elétrico se anulam. Então, se a gente coloca o campo, ou melhor, o ponto P exatamente no centro do anel, o campo elétrico gerado por cada elemento de carga dQ vai anular com outro. Então, o campo elétrico gerado por esse elemento de carga está para cá. Agora, se a gente pega um elemento simétrico, o campo elétrico gerado por ele está para cá. Então, um elemento de campo elétrico simplifica com o outro elemento de campo elétrico, e assim o campo elétrico resultante torna-se 0. Uma outra particularidade é quando a coordenada z, então essa distância z, ela é muito maior do que o raio r. Quando isso acontece, o anel se transforma em uma carga pontual, pois ao aplicarmos essa condição, nós chegamos nessa expressãozinha aqui, ó. Então, notem que se z for muito maior do que r, essa expressão aqui, ó, ela se torna aproximadamente z². E se eu elevo esse z ao quadrado a 3/2, isso daqui se transforma em z², que simplificado com esse z do numerador, gera z². Então, nos resta apenas, tá? Então, exatamente essa expressão. Bom, e agora nesse exemplo, nós temos a situação de um disco carregado com uma densidade superficial sigma. Então, vamos ler o enunciado. Calcule o campo elétrico gerado no ponto P por uma carga Q distribuída uniformemente sobre a superfície de um disco de raio A que possui densidade superficial de carga sigma. O centro O está a uma distância d do ponto P. E esse ponto P, ele está sobre uma linha que representa exatamente o eixo desse disco. Tá? Para a gente calcular o campo elétrico gerado por um disco carregado com densidade superficial uniforme sigma, nós vamos utilizar o exercício anterior, porque nós vamos considerar que o disco ele é formado pela sobreposição de infinitos anéis concêntricos, onde o campo elétrico gerado por um anel é dado pela equação que a gente obteve no exercício anterior. Então, lá no exercício, nós obtivemos que o campo elétrico era igual a Z, Q, em que Q era a carga do anel, a carga total do anel, dividido por 4πε0, que multiplica ρ² mais d² elevado a 3/2. Só que nesse caso, o anel não possui mais uma carga total Q, ele possui uma carga total dQ, já que ele faz parte dos infinitos anéis concêntricos que constituem esse disco. Considerando isso, que o anel carregado possui um elemento de carga dQ, ele vai produzir um campo dE no ponto P. E lembrando que essa equação ela já fornece a direção axial do campo elétrico. Tá? Lembrando que esse disco então tem carga positiva, o campo elétrico ele está na direção radial, sentido divergente. Para a resolução de exercícios envolvendo corpos extensos, nós temos que trabalhar então os passos 1, 2 e 3. Então, o passo 1, ele se refere ao cálculo do campo elétrico dE a partir de um elemento de carga dQ. O passo 2, ele se refere à direção do elemento de campo elétrico resultante, DER. E o passo 3, ele se refere à substituição do elemento dQ
pela densidade de carga, seja ela linear, superficial ou volumétrica, e finalização com a resolução da integral. Quando a gente substitui, ou melhor, quando a gente representa o campo elétrico deste anel por essa equação, nós já estamos desenvolvendo os passos 1 e 2. Tá? Então, agora nós precisamos aplicar o passo 3, que é quando substituímos o elemento dQ pela densidade superficial de carga. Bom, então para fazer isso, nós vamos escrever o seguinte. Agora já trabalhando com a integração, né, nós já aplicamos aqui a integral em ambos os lados da equação. E o elemento dQ eu vou substituir por sigma vezes dA. Lembrando que sigma é a quantidade de carga dividida pela área onde aquela carga encontra-se. Eu estou representando que a carga ela está distribuída sobre a superfície desse anel. Tá? Nós temos um anel com espessura dρ e comprimento total 2πρ, que seria o perímetro desse anel. E para a gente calcular a área superficial desse anel, simplesmente multiplicamos base vezes altura, ou seja, 2πρ vezes dρ. Então, esse elemento dA, eu vou representar ele da seguinte forma, ó, aqui embaixo. Ó. Então, a carga daqui ela fica sigma dA, onde dA fica escrito como 2πρ dρ. Substituímos dQ desta forma na equação de cima, então nós viemos aqui para a equação 9. Percebam agora que dos elementos que nós devemos integrar, ou melhor, do elemento que nós devemos integrar, que é a coordenada ρ, vejam que dzão sigma 2π sobre 4πε0 são constantes, então elas saem da integral, restando apenas no numerador ρ dρ e no denominador ρ² mais dzão ao quadrado elevado a 3/2. E aqui, diferente da primeira situação, nós temos que trabalhar na integração. Então, ó, esse termo ele sai da integral e esse termo também sai da integral. 2π simplifica com 4π, né? E eu fico com um denominador igual a 2. Então, nós vamos ter que integrar essa funçãozinha. Percebam, então, que no passo 3 nós substituímos dQ pela densidade superficial de carga e também pelo elemento que se refere à variável independente do meu problema. A variável independente do meu problema são exatamente as coordenadas que definem a geometria do corpo. Agora nós caímos nessa expressão, tá? Na equação 10. E nós temos que trabalhar na integração. Para fazer a integração dessa expressão, a gente pode trabalhar com a substituição trigonométrica. Tá? Então, nós podemos substituir ρ por d tangente de alfa e dρ. Então, aplicamos a derivada em d tangente de alfa, fica dzão, que multiplica secante ao quadrado de alfa, dα. Substituindo essas equações 11 na equação 10, então nós obtemos essa expressão. Tá? Obtemos essa expressão. Colocando d ao quadrado em evidência, então nós vamos colocar dzão ao quadrado em evidência aqui no denominador. O quadrado vai simplificar com esse meio e vai ficar elevado ao cubo. Então nós retiramos da integral com dzão ao cubo. Tá? Observe que no numerador nós temos dzão ao quadrado aqui e dzão aqui. E aqui embaixo vai surgir um dzão ao cubo. Então eles vão simplificar e aí na próxima expressão o dzão simplesmente desaparece. Por relação trigonométrica, tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a secante ao quadrado de alfa. Então isso daqui é secante ao quadrado de alfa. Esse meio simplifica com esse quadrado e eu fico com secante elevado ao cubo no denominador. Secante elevado ao cubo no denominador simplifica com essa secante ao quadrado, ficando secante no denominador. Tá? Então, ó, secante ao quadrado, ela é simplificada com essa secante ao cubo, restando apenas secante de alfa nesse denominador. Abrindo tangente, né? Tangente é seno sobre cosseno. E secante é 1 sobre cosseno, consequentemente sobra apenas
a integral de seno de alfa de alfa. Tá? A integral de seno é menos cosseno. Agora, lembrando que para fazer a aplicação desses limites de integração, eu tenho que voltar à variável original, tá? Eu não fiz a transformação dos limitantes, então eu tenho que voltar à variável original. Para a gente poder converter o cosseno de alfa na variável original, a gente tem que lembrar da substituição trigonométrica que nós fizemos. Então, nós falamos que ρ era igual a tangente de alfa vezes dzão. Então, isolando a tangente de alfa, nós ficamos com ρ sobre dzão, o que significa que existe um triângulo retângulo, de modo que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, é igual a ρ sobre d. Com esse triângulo retângulo, a gente consegue fazer a substituição naquele cosseno de alfa. Tá? Então, lembrando que o cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente, que é o dzão, dividido pela hipotenusa, que é a raiz quadrada de ρ quadrado mais dzão ao quadrado. Tá? Então, nós substituímos o cosseno de alfa por esse termo. Agora sim, nós já voltamos à variável original e podemos aplicar os limites de integração de 0 até a, o que gera, então, a equação abaixo. Tá? Então, nós obtivemos esta equaçãozinha. Então, essa é a equação que fornece aí o módulo do campo elétrico gerado por um disco carregado. E assim como no caso anterior do anel carregado, aqui para o disco carregado a gente também tem algumas particularidades aí, né? Então, a gente pode brincar com algumas análises. Ó, se A é igual a zero, o campo elétrico ele vai ser igual a zero, pois não existe disco. Se dzão, que é a distância do ponto O até o ponto P, ela for muito menor do que A, então o ponto P está muito próximo da superfície, o campo elétrico ele pode ser escrito aproximadamente como sigma sobre 2 ε0. Aí isso significa que o campo elétrico ele é constante para distâncias muito próximas da superfície. Tá? Perceba que o campo elétrico aqui ele se tornou uma constante. Ó. Sigma é constante, 2πε0 também é constante. Então o campo elétrico ele é um valor que não muda ali próximo da superfície. Esse valor ele vai ser bem importante para a gente, tá? É importante que vocês guardem essa equação aqui. E igual a sigma sobre 2 ε0, principalmente quando a gente falar em capacitores, vai ser um termo que nós vamos utilizar bastante, tá? Que é o campo elétrico produzido por duas placas carregadas. Bom, para resolver esse problema, né, nós partimos lá dos princípios da equação obtida para o cálculo de campo elétrico via lei de Coulomb, né, E igual a Q sobre 4πε0r. Aplicamos lá os 3 passos, resolvemos a integral, fizemos todo esse esforço matemático para chegar na resolução final. Entretanto, lá na lista 1, vocês tiveram que fazer um cálculo parecido, que era o cálculo da força de um disco sobre uma partícula carregada, tá? Uma partícula carregada Q. E a partir daquele resultado, vocês podem também obter diretamente a intensidade do campo elétrico. Então, vocês já podem obter lá daquela resolução do exercício uma equação que forneça a intensidade do campo elétrico, que é exatamente a equação que nós demonstramos nos slides anteriores. Tá? Então, ó, podemos resolver este exercício de uma forma muito mais rápida. Ao resolvermos o item A do problema 11 da lista 1, concluímos que a força sobre a carga Q no ponto P é dada por essa equação. Então, a força F é igual a Q sigma sobre 2ε0, que multiplica, entre parênteses, né, 1 menos E sobre raiz de ρ quadrado mais E quadrado. Então, essa é a expressão que a gente consegue obter resolvendo o item A do problema 11. Aplicando a mesma ideia aqui para esse exercício, né, e lembrando, então, que o campo elétrico é a força total aplicada sobre a carga teste dividida pela intensidade da carga teste, então basta a gente dividir essa força por Qzinho. E aí, consequentemente, nós obtemos o valor do campo elétrico exercido lá no ponto P. Tá? Então, ó, lembrando que o campo elétrico é igual a F sobre Q, nós já obtemos diretamente o campo elétrico obtido nos cálculos anteriores. Então, resolvendo alguns exercícios da lista 2, vamos pegar o problema 3, item A.
E nesse exercício a gente tem o seguinte, a gente tem uma barra de comprimento L, de modo que essa extremidade ela está afastada uma distância D de um ponto P. E o exercício pede para que a gente calcule o campo elétrico gerado por essa barra sobre o ponto P. Para fazer isso, então, vamos utilizar aquelas nossas regras, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um elemento dQ, que pertence a essa barra, um elemento dQ, localizado numa posição qualquer em relação à origem do sistema de coordenadas, que eu coloquei exatamente no ponto O, tá? Que fica nessa extremidade direita da barra. Então, a gente vai calcular o campo elétrico que dQ exerce sobre o ponto P. Esse elemento de carga dQ, ele está afastado uma distância em módulo d menos x, tá? De modo que x é medido em relação à origem do sistema de coordenadas, e notem que em relação ao eixo horizontal, né, à direita do ponto O eu tenho valores positivos e à esquerda do ponto O eu tenho valores negativos. Então, esse vetor R, que é a distância de dQ até o ponto P, ele tem um módulo d menos x, onde x tem valores negativos. Então, vejam que eu vou ter uma simplificação nesse sinal negativo, né, que vai se tornar positivo quando x assumir valores negativos. E esse vetor R ele tem direção I. Tá? Então, o vetor R é dado por d menos x vezes I. A partir da definição fundamental de campo elétrico, então dE é igual a dQ sobre 4πε0 vezes R ao quadrado, em que R, o módulo do vetor R, então d menos x. Aí já fazendo a substituição, portanto, de dQ pela densidade linear de carga, escrevemos dQ como lambda dx, e agora eu já posso fazer a integração dessa função. Então, em relação à origem, eu vou fazer a integração de menos L até zero, porque a barra, então, ela vem de menos L até zero. Notem que a barra está no sentido negativo do eixo x. Lambda 4πε0 são constantes, né? Então não participam do cálculo. Os únicos termos que vão participar do cálculo é x sobre d menos x ao quadrado. Tá? Então, nós vamos integrar apenas esse termo. Para fazer esse cálculo, para ele ficar mais fácil, né, vamos fazer uma substituição de variáveis. Então, eu vou chamar u de d menos x e du é igual a menos dx. Substituindo esses dois termos na integral, então nós ficamos com a integral de menos L até zero. Eu não vou fazer a substituição dos limites, tá? Depois nós vamos converter para a variável original e realizar a integração. Então isso fica menos lambda du sobre 4πε0 u ao quadrado. Então nós integraremos du sobre u quadrado, que é igual a menos 1 sobre u. Tá? Então já realizando a integração, esses dois sinais negativos eles simplificam, né? Então, aplicando os limitantes, nós chegamos então nessa expressão. Simplificando mais um pouco, tirando um mínimo múltiplo comum, obtemos a expressão colocada nesse quadro vermelho. Tá? Então, um cálculo bem fácil, bem simples. É um problema unidimensional, não tem muito segredo nas contas. O item B fica por conta de vocês, tá? Para substituição numérica de valores, para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza do campo elétrico calculado. E eu também adicionei uma tarefa. Então, eu quero que vocês estudem o que significa o resultado da equação abaixo, tá? Que é o valor que nós obtivemos aqui no cálculo, quando o comprimento da barra é muito maior do que a distância d. O que acontece nessa equação quando eu aplico essa condição? Então, fica essa tarefinha para vocês. E para finalizar essa aula, vamos resolver aqui o problema 4 da lista 2. Nesse exemplo, nós temos 2 fios carregados ao invés de um, de modo que o fio superior tem uma carga mais lambda e o fio inferior tem uma carga menos lambda, uma densidade de carga linear. Ambos os fios têm comprimentos iguais a A e estão separados por uma distância B. Entre os dois fios existe um ponto P e o exercício pede para a gente calcular o campo elétrico naquele ponto. Para fazer isso, então, vamos seguir lá os nossos passinhos.
Em relação ao fio superior, nós vamos pegar um elemento infinitesimal dQ e calcular o campo elétrico que ele cria no ponto P. Então, aqui em cima eu tenho um fio carregado positivamente, né? Ele vai aplicar um campo elétrico em relação ao centro dele, em relação à partícula carregada. Ele vai desenvolver um campo elétrico divergente no ponto P, então se afastando, né, da origem da partícula. Para calcular esse campo elétrico, então, partimos dessa expressão fundamental. O campo elétrico dE é igual a dQ sobre 4πε0 vezes r quadrado, em que r quadrado, utilizando aí o teorema de Pitágoras, ele pode ser escrito como x quadrado mais b quadrado sobre 4. Tá? Então, nós vamos trabalhar com esse triângulo retângulo aqui. Ó. Vou considerar que a origem da coordenada x é exatamente o meio do fio. Então, em relação à origem, em relação ao meio do fio, a carga dQ está a uma distância x, tá? E em relação ao ponto P, em relação à altura da carga dQ até o ponto P, nós temos a distância b sobre 2, que é ao quadrado, aí fica b quadrado sobre 4. Então, esse é o campo elétrico gerado por dQ sobre o ponto P. E para que a gente consiga calcular o campo elétrico total, o elemento de campo elétrico total sobre o ponto P, nós vamos escrever da seguinte forma. Eu vou escrever o campo DER como sendo DE vezes cosseno de θ. Por que vezes cosseno de θ? Percebam que quando eu pego esse elemento dQ e calculo, determino a direção do campo elétrico no ponto P e pego um elemento no mesmo fio, um elemento dQ no mesmo fio, simétrico em relação à metade dele, né? Eu vou criar um campo elétrico DE nessa direção e sentido. Percebam que esses dois campos elétricos eles têm a mesma intensidade e são simétricos em relação à metade do fio. Se a gente fizer a decomposição na horizontal desses dois vetores, eles simplificam e se somam, tá? Na vertical. Consequentemente, o campo elétrico gerado pelo fio de cima, ele está para baixo. Então, ó, utilizando a regra do paralelogramo, então aqui estaria o campo elétrico resultante, gerado pelo fio de cima sobre o ponto P. Tá? E em relação ao fio de baixo, percebam que ele tem carga negativa. Então, se eu pego uma carga menos dQ e faço a análise vetorial do campo elétrico gerado no ponto P, aqui está o vetor, tá? O vetor de campo elétrico, o elemento de campo elétrico gerado no ponto P. E ele tem a mesma direção e sentido desse vetor de campo elétrico gerado por esse elemento de carga dQ. O que significa que nessa direção e sentido, esses dois vetores eles se somam. Então, eu posso duplicar esse elemento de vetor para calcular o campo elétrico resultante. Então, eu escrevo que o elemento de campo elétrico resultante, ele fica escrito como 2 vezes dE cosseno de θ. O cosseno de θ é para rebater essa componente dE na vertical, e esse 2 se refere ao fato de eu ter dois fios. Tá? Então, referente a esse campo elétrico gerado pelo fio de cima e esse campo elétrico gerado pelo fio de baixo. Esse cosseno de θ eu posso obter a partir desse triângulo retângulo que nós formamos. Então, se aqui é θ, é o mesmo ângulo θ entre o vetor DE e o vetor e a direção que vai definir o vetor resultante. Tá? Então, aqui também é θ. Então, basta multiplicar essa componente DE por cosseno de θ para rebater ele na direção resultante. E esse cosseno de θ, ele fica escrito como cateto adjacente, então B sobre 2, né, dividido pela hipotenusa. Tá? Então, fica B sobre 2, dividido aí pela raiz de x² mais B² sobre 4. Que multiplicado por essa expressão, né, multiplicado então pelo módulo do campo elétrico, vai gerar para nós essa equaçãozinha relativamente grande.
Então, 2 vezes b sobre 2 vezes dq dividido por 4πε0, que multiplica x² mais b² sobre 4 elevado a 3/2. E agora, trabalhando na integração, nós, então, substituímos, né, dq, tá? dq em função da densidade linear de carga, então lambda igual a dq sobre dx. Percebam que eu estou tratando o lambda e a carga dq em módulo, tá? Porque eu já determinei qual é a direção do campo elétrico resultante. Então, eu estou fazendo a análise toda modular. Então, não estou utilizando os sinais positivos e negativos dessas densidades de carga, tá? Então, lambda igual a dq sobre dx. Faço a substituição desse termo nessa equação, no lugar de dq, né? E obtemos, então, a equação abaixo. Lembrando que, como eu estou integrando em relação à metade do fio, eu tenho que fazer a integral de menos a sobre 2 até a sobre 2. Tá? Então, ó, faço integral de menos a sobre 2, passo pelo eixo, passo pela origem, né? E integro até a sobre 2. B lambda, 4πε0 são constantes, então nós vamos integrar apenas dx sobre x² mais b² sobre 4 elevado a 3/2. Tá? Então, a nossa integral a ser resolvida é essa daqui. E para calcular essa integral, basta aplicar a mesma substituição trigonométrica que nós utilizamos no disco circular, que é substituir x por b sobre 2 vezes tangente de alfa e dx substituindo pela derivada da substituição em x. Tá? Então, basta fazer essa mudança de variável aqui, ó. X igual a b sobre 2 vezes tangente de alfa e dx igual a b sobre 2 vezes secante ao quadrado de alfa d alfa. E aí, para a gente retornar na variável original, após a integração, né, nós temos que utilizar esse triângulo retângulo. Então, está o cálculo aqui descrito, tá? Bem certinho, passo a passo. E aí, no final das contas, nós obtemos o campo elétrico resultante como 2a lambda sobre πε0b, que multiplica a raiz de a² mais b². Tá? Então, um cálculo relativamente simples. Né? Tem o seu trabalhinho algébrico, mas a estrutura de resolução é relativamente simples. A integração foi realizada de menos a sobre 2 até a sobre 2, porque a origem para a coordenada x em nosso diagrama foi definida no centro do fio. Tá? Alguns detalhes aqui da nossa resolução. Então, sempre quando a gente trabalha em eletromagnetismo com cálculo de campo elétrico, força elétrica ou qualquer tipo de cálculo que envolva uma resolução de uma integral, a gente pode cair em integrais de funções pares ou funções ímpares. Então, uma função par, só relembrando algumas ideias, né? Numa função par é quando a f de menos x é igual a f de x. Um exemplo, se a gente substituir x igual a 1, aqui nesse termo, o resultado que a gente vai obter da função seria o mesmo que se nós substituíssemos x igual a menos 1, porque esse termo está elevado ao quadrado, né? Então, a função ela resultaria no mesmo valor para a gente. Um exemplo de função par é a função x². Ela é uma parábola, né? Uma parábola centrada na origem. E quando você substitui x igual a 1 e x igual a menos 1, a imagem é sempre a mesma. Então, ela é definida como uma função par. Algumas características da função par é que a gente pode manipular os limites de integração dela. Então, deixa eu pegar a caneta e vamos pegar uma tela branca. Então, se nós temos aqui uma parábola, né? Então, se a gente substitui, por exemplo, x igual a 1 e x igual a menos 1 nessa função, né? Então, se a f de x é igual a x², a f de 1 ela é igual a f de menos 1. Né? Tudo isso daqui vai ser igual a 1. Então, significa que a imagem ela vai ser sempre a mesma. Né? Ela vai ser 1. Então, aqui eu tenho uma função par.
Tá? Então, isso aqui é uma função par. E uma das características interessantes da função par é que se eu vou integrar, por exemplo, uma função par em limites simétricos, né? Então de menos 1 a mais 1, eu posso escrever isso daqui como sendo 2 vezes a metade do intervalo, x² dx. Né? Então, essas duas integrais, elas resultam na mesma coisa. Porque lembra que a integral de função de uma variável, ela nada mais é do que o cálculo de uma área, né, abaixo da curva. Então, nós estamos calculando essa área aqui, né, abaixo da curva. Então, eu posso fazer a integração de menos 1 até mais 1, eu vou somar essa área com a outra área, ou eu posso fazer de 0 até mais 1, tá? Ou de menos 1 até 0. Então, eu vou pegar uma área e aí depois eu vou ter que multiplicar o resultado por 2 para obter o mesmo valor de área. Tá? Então, aqui eu tenho uma função par. E também eu tenho algumas situações com funções ímpares em eletromagnetismo. E aqui tem um outro ponto que também é bem interessante. Um exemplo de função ímpar é a função x. Então, ó, se eu pego f de x igual a x, se eu substituo f de menos 1, isso daqui é diferente da f de 1. Tá? Então, se eu pego menos 1 e aqui eu pego 1, positivo, percebam que a imagem aqui vai ser menos 1 e a imagem aqui vai ser mais 1. Então, na função ímpar, eu tenho essa diferença. Né? E quando a gente faz a integração de uma função ímpar, então se eu pego a integral de x dx, de menos 1 até mais 1, geometricamente falando, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou pegando a área abaixo da curva. Tá? Calculando a área abaixo da curva. Então, eu estou calculando essa área mais essa área. Matematicamente, se eu fizer a integral nessa região negativa, para x negativa, eu vou ter uma área negativa, que em módulo vai ser igual a essa área positiva. E quando eu somar as duas coisas, isso daqui vai ser 0. Tá? Isso aqui vai ser 0. O que é bem diferente de eu multiplicar por 2 e fazer a integral na metade do caminho. Tá? Então, aqui eu tenho a integração de uma função ímpar. Então, eu tenho essas duas situações do eletromagnetismo. Isso é bem comum, tá? Eu posso fazer a integração de uma função par, mas também eu posso fazer a integração de uma função ímpar. E quando eu tenho alguma grandeza do eletromagnetismo que está sendo integrada no limite espelhado e ela é uma função ímpar, então, às vezes a gente nem... Quer dizer, às vezes não, em todos os casos, a gente não precisa calcular essa integral, porque se a função ímpar está sendo integrada no limite espelhado, o resultado dela sempre vai ser 0. Tá? Então, isso acaba eliminando o possível trabalho que eu teria no cálculo dessa integral. Então, já na análise ali da função, se você sabe se a função é par, se a função é ímpar, você já consegue inferir que aquela integral vai dar 0, então você não precisa fazer o cálculo. Nós temos duas situações nesse problema, que é, no primeiro caso, aqui na componente vertical, né? Percebam que eu obtive uma função par, tá? Obtive uma função par. Então, eu obtive a função par, e como eu estou integrando no limite espelhado, isso daqui vai dar diferente de 0, né? E eu posso eu posso usar a propriedade da integração de função par, posso dividir os limitantes por 2 e multiplicar o resultado por 2, né? Então, eu posso transformar isso aqui nessa integral. Só que, lembre-se lá que geometricamente a gente viu que as componentes horizontais elas se eliminam mutuamente, né? E a gente pode chegar na mesma interpretação verificando a estrutura matemática do cálculo da componente horizontal. Então, para calcular a componente horizontal em x, a gente faz 2 vezes dE vezes seno de θ. Para calcular a componente vertical, a gente utilizou o cosseno. Então, para calcular a componente horizontal, nós usamos o seno. E utilizando aquele triângulo retângulo, nós vamos obter ali o seno de θ como sendo x sobre r, tá? Onde r é x² mais b² sobre 4 elevado a meio. E substituindo todos esses termos dentro dessa expressão aqui, nós obtemos essa equaçãozinha aqui, ó. X dqzão sobre 2πε0, que multiplica x² mais b² sobre 4 elevado a 3 meios.
aí fazendo aqui as adaptações, né, e preparando a equação para a integração, nós obtemos essa função. E vejo que ela é uma função ímpar, porque ó, se eu substituo x igual a 1, aqui embaixo vai ficar 1 ao quadrado, né? Só que aqui em cima vai ficar 1. Agora, se eu substituo x igual a menos 1, aqui vai continuar dando 1, porque é ao quadrado, só que aqui em cima vai ficar menos 1. Né? Então, a f de x ela é diferente da f de menos x. Logo, essa função ela é ímpar. E como o limite de integração ele é espelhado, consequentemente, a gente chega à conclusão de que essa integral vai dar zero. Tá? Então, às vezes, quando... ali no esquema do desenho, às vezes, se é difícil você observar que uma componente do campo elétrico ela vai anular, pela própria estrutura matemática, se a função ela é par ou é ímpar, e se você vê ali se os limites de integração são espelhados, né? Se o limite ele for espelhado e a função é ímpar, aí você já conclui que aquela integral é zero e não tem componente naquela direção. Tá? Então é importante que vocês fiquem sempre muito atentos a esse tipo de comportamento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até mais.